Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Roger, você vai servir o exército quando? No meu tempo se chamava reco, que cortava o cabelo assim porque ia servir o exército. Não, ele cortou assim porque ele é nazireu de Deus. Nazireu separado de Deus para ser profeta. Amém, Roger? Você está elegante, assim, esbelto. Aleluia. Esse é o Roger. Amém. Mas, deixa Deus trabalhar no seu coração. Eu quero traduzir uma coisa que ela falou aqui. Quando Deus diz em Eclesiastes 5,19, para as pessoas que não são presas às riquezas, porque tem aquele que é preso e tem aquele que é desprendido. O desprendido, ele está focado em Cristo. Esse é bem-aventurado. Bom, eu presumo que você queira ser bem-aventurado. Felizardo de Deus. Glória a Deus, amados. É sério isso que eu estou falando. Não comparecer diante dele com as mãos vazias. Com as mãos vazias, ou seja, você deixou o coração em casa e veio sem o coração. E aí você não vai entender o que ele vai te dizer. Porque as tuas expectativas vão estar em outras coisas, não naquilo que ele quer te dizer, não naquilo que através do que ele vai dizer, ele vai te edificar. Amém? Então, que o teu coração, a partir de hoje, esteja muito bem intencionado com relação a Deus, com relação às grandezas de Deus. Ele é Deus grande. Quando eu peço determinadas coisas a Deus, que estão relacionadas com o reino dele, eu peço coisas grandes. Bem entendido, coisas relacionadas ao reino, eu peço coisas grandes, porque eu sei que ele quer fazer as coisas grandes. E ele vai fazer coisas grandes através da tua vida, se o teu coração estiver bem intencionado com relação a ele, com relação ao reino de Deus, ele vai fazer grandes coisas. Amém? Nós estamos entrando num tempo que são os últimos acontecimentos, e esses acontecimentos vão ser muito rápidos. A Terra está girando mais rápida. Eu creio que muitos já ouviram isso, já viram isso. Até cientificamente falando, tem artigos, né, na internet, eu recebi alguns que os cientistas, principalmente da NASA, estão fazendo isso, estão falando isso melhor, de que eles foram fazer a medição do movimento de rotação da Terra, e eles perceberam que ela está girando mais rápido. Então, também é uma palavra que está se cumprindo em Mateus 24, quando Jesus disse que os tempos seriam abreviados. O tempo de rotação está sendo abreviado, literalmente e espiritualmente. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te dar um tema bem estranho e bem assim, que vai te chamar atenção. Você quer ser filho, amigo, servo ou nenhum dos três? Você quer ser... Não, você precisa escolher um. Você quer ser amigo, servo, ou filho, ou nenhum dos três? Então vamos ver. Porque o teor da mensagem vai te empurrar a você tomar uma decisão. Ou melhor, a você se situar em uma dessas três condições, ou em nenhuma delas. É sério que estou falando. Eu preciso te falar sobre isso. Parece que a nossa conversa vai ser bem longa, mas eu vou procurar sintetizar bem, para que ela não seja tão longa. Amém, apóstola Nancy? Aleluia. O Senhor está te renovando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Porque nós estamos vivendo dias difíceis, trabalhosos, eu já disse isso, que não está sendo fácil, mas também vão ser dias de glória para uma porção.
O tesouro particular de Deus, que ele fala lá em Malaquias 3, 17 e 18, haverá de novo a diferença entre aquele que serve e o que não serve a Deus, e naquele dia vós sereis o meu tesouro particular. Que você esteja no meio disso, em nome de Jesus. É sério, o negócio é para valer, aleluia. No reino de Deus, por exemplo, o diabo, ele é um copiador barato. Você sabe muito bem como funcionam os reinos do mundo, né? Os seus governantes, os seus ministérios, secretários, e o povo, e os servos, os que servem. O reino de Deus é mais ou menos isso, só que é um reino de glória. Não é um reino de carne, não é um reino de bagunça, não é um reino de confusão, não é um reino terrenal, é um reino de glória. E no reino de Deus tem hierarquia, ele já tem, espiritualmente falando, e ele vai ter, literalmente falando, quando Jesus vem para reinar num reino visível. E nós vamos descer com ele, porque já estaremos lá com ele, nas bodas, depois das bodas, nós descemos com ele, e vamos reinar. Só que esse reino que virá, que vai ser o milênio, vai ser um reino de chicote. Porque a palavra diz isso, não sou eu que estou dizendo, a palavra diz, e eu sou o que a palavra diz, que eu sou, amém? A palavra diz lá, por exemplo, em Apocalipse 2, a partir do 21, 22, 23, fala que nós vamos reinar com ele, com cetro de ferro. O que é reinar com cetro de ferro? Reinar com dureza. Se você for ler, não vamos ler isso agora, senão vai ficar muito longo. Lá em Zacarias 14, depois você dá uma olhada lá, que no milênio, todas as famílias, uma vez por ano, na festa dos tabernáculos, que vai continuar tendo em Israel, Jesus vai estar lá e nós vamos estar reinando com ele, vai ter que subir a Jerusalém para levar suas ofertas e para adorar o rei. Vai ser obrigado, sabia disso? Hoje. Não é por imposição, hoje é por uma escolha que Deus te propõe. Você quer o reino de Deus, você quer o inferno. Porque sempre a nossa pregação, a nossa conversa, vai ser acerca de céu ou inferno. Não tem coluna do meio. Não tem purgatório, como diz aí os romanos, a católica romana. Não existe isso. Ou é céu ou inferno. Eu quero o céu. Mas eu quero o céu para reinar. É o meu objetivo. Não é errado você pensar assim. Não é uma ambição como do mundo, barata. É uma ambição do Espírito. Você querer reinar com Jesus. Então, vão ter postos de comando, sim, oligarquias, como existem aqui nos governos do mundo, famílias que comandam, porque o reino de Deus é composto de famílias, e vai ser composto de famílias hoje já, famílias que são dele, espiritualmente falando, e também no reino milenar, vão ser famílias que vão reinar, comandando as nações, amados. Por isso que eu te falo, você não é pouca coisa. Agora, em nome de Jesus, você vai precisar se situar hoje, para que você entenda quem você é em Cristo. Pronto. Glória a Deus. Tudo está determinado por Deus. Existe um plano original na eternidade, e Deus não vai mudar com relação ao seu plano original. É um plano para a eternidade, para cada um de nós. Você que crê em Cristo e está andando com Ele, está tendo um processo de entendimento, de crescimento, de avanço. Você foi chamado para um plano eterno, dentro dos propósitos que Deus tem para com cada um. Amém? Você está entendendo até aqui, em nome de Jesus, o Espírito Santo possa ter liberdade para influir isso no seu coração, inferir isso no seu coração, na sua vida, e você seja uma pessoa desperta para as coisas dos céus. Muito embora nós estamos vendo muitas pessoas que estão acomodadas, que estão pensando um monte de coisa, você vai ver qual o problema de muitos cristãos. Hoje, eu vou te falar com muita clareza, você vai entender, eu creio que você é um bom entendedor, que você tem uma inteligência, que Deus te concedeu, para você refletir nas coisas dele. Amém? Ok, como eu te falei, Deus tem
propósito já pré-estabelecido. E eu vou te falar isso aqui com muita clareza. Eu não estou pregando ainda mais profundamente, mas vamos dar um panorama, primeiramente, geral, para te introduzir dentro da mensagem, primeiramente em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8. Olha só que interessante este negócio de Deus. Eu creio, em nome de Jesus, se está aqui bem aguçado para querer entender, você vai sair daqui muito mais entendido de Deus, entendido do reino de Deus. Reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Tem nada a ver com coração na terra. Amém? Por quê? Você recebeu, presumo que quem não recebeu vai ser revestido com o Espírito Santo, que é um Espírito que não é daqui, é do céu, é do Pai. Amém? Então vamos lá, Deuteronômio 32, 8, a Carolzinha, profeta, já pôs. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações? Quando? Isso lá atrás, antes da fundação do mundo. Amém? Ele é Deus. Já dantes, ele fez tudo isso. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia, bom, aqui os filhos de Adão, põe outra tradução, mas eu vou falar a minha. Quando separava os filhos dos homens, bom, filhos de Adão também, porque é filhos dos homens, fixou os limites dos povos, escute isso, fixou já dantes, tempos e limites de habitação dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Israel é o cerne da questão, porque Israel é o relógio de Deus. Todos os sinais, por exemplo, até da vinda de Cristo, você pode observar olhando para Israel. Né? Você já deve ter ouvido muitas vezes que Israel é o relógio de Deus, do cumprimento das palavras proféticas do Senhor. Amém? Você já ouviu isso? Quem já ouviu, levanta a mão. Que Israel é o relógio de Deus, é a figueira. Então, mediante Israel, porque Israel foi um povo que Deus separou para trazer o Messias, seu filho, para salvar o mundo, os seus pecados, ok? Então, primeiro Jesus veio para Israel, primeiro ele veio para isso, para cumprir a palavra de Deus. Então, quando ele não foi recebido pelos principais, aqueles que mais deveriam ter recebido como o Messias, que ele realmente é, era e é, sempre será, amém? Ok, eles não receberam. Ele veio para os seus, Israel, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, é diferente de outros, deu-lhes o poder, unção, poder do céu, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, está lá em João capítulo 1. Então aqui está fixado, está feito, ele estabeleceu, ele traçou tudo. Nada escapa ao controle de Deus. Ele é Deus. E ele te ama, ele é o mesmo. Não é que ele não amava e hoje ele ama. No Antigo Testamento parece que ele não amava, ele amava. O plano já estava no coração dele, na mente dele. Porque senão não teria mandado Jesus. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou, deu seu filho. Sofreu por isso, deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, você sabe, não pereça, mas tenha a vida eterna. Senão não teria mandado Jesus para abandoná-lo na cruz, justamente para perdoar e remover os nossos pecados. Amém, amados? Ok, deixa eu te comprovar isso que eu estou falando, lá em Atos, capítulo 17, versículo 26, Atos 17, versículo 26. Aleluia, eu quero que você cresça. É uma mensagem, talvez, para um congresso, por uma conferência. Mas eu estou falando, nós vamos ser um pequenino rebanho. Vocês vão ver coisas aqui meio loucas. Deus é louco, e nós somos loucos junto com Ele. No bom sentido. Ok. Atos 16, 26. Atos 17, 26. Ok, já pôs. De um só fez todas as nações dos homens, presta atenção, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhe, que nós lemos lá em Deuteronômio 32, 8, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Está aqui comprovado, santo Deus.
Não adianta você querer mais, ou querer mais, saber mais do que Deus te revela. Eu amo a revelação de Deus, eu busco isso, eu falo com Deus. Mas eu sei que Deus não pode dar mais do que fazer isso. Só Ele. Então está aqui já dito. Não tem erro. Mas dentro deste princípio todo, que já está pré-estabelecido por Deus, Deus ordena tudo por meio de Jesus, como nós vamos ler em João capítulo 1, de 1 a 3. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Estamos seguindo aqui o script, hein? Go ahead. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? Cristo. Desde o princípio tinha um plano, já pré-estabelecido, já disse, ele estava no princípio com Deus. Agora, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele, Cristo. Ele, Cristo, é a primícia, ele, Cristo, é o primogênito, ele, Cristo, é o rei de uma nação, de uma família, que ele veio aqui gerar e buscar na terra. Então, se tudo está nele, nós estamos nele. Se nós estamos em Cristo, nós fazemos parte de tudo isso aqui que foi criado. Você faz parte, querida, de tudo que foi criado. Eu creio que se você entender, você vai querer bater a cabeça no teto, para querer subir logo. Modo de falar, tá? Porque é tremendo esse negócio. Então, ele veio aqui e estabeleceu uma família dele. Dele. Se você se entregou a ele, você é dele. Você é dele, daquele que criou todas as coisas. E você faz parte de toda essa criação. Salmo, plano original. Salmo, capítulo 8. Salmo capítulo 8, de 3 a 6, vamos ver o que diz aqui. Deus não fugiu disso, Deus não se esqueceu disso, Deus não extinguiu isso de maneira nenhuma, porque Ele não faz as coisas para depois remover. Ele não seria Deus, Ele não seria o Deus que te ama. Vai vendo quem você é, amados. Mas, mediante isso, é uma postura que você vai ter que precisar ter, posição que você vai precisar ter, é necessário, para que você usufrua, você ande de uma maneira diferente aqui, sabendo exatamente quem você é. E se você entender isso hoje, vão acabar as suas preocupações. Vão terminar suas preocupações, porque isso não é para um filho de Deus ter. Não é mesmo, você vai ver. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, não é uma mensagem arrogante, altiva, não se trata disso, porque eu vou te provar que não é, ok? Que é o homem mortal? Bom, Davi, aqui é o Salmo de Davi, ele estava admirando os céus, as estrelas, os astros, as dimensões de tudo isso, ele estava maluco, ele estava olhando. Tem galáxia que dá para você ver, por exemplo, a nossa é a Via Láctea, dá para você ver. A galáxia que a mais, vamos dizer, a que está mais próxima, que é milhões de anos-luz, e que dá para ver a olhos nu, é Andrômeda. Tem 1 trilhão de estrelas. Andrômeda, que está a milhões de anos-luz. Isso aí é incalculável para a gente chegar lá. Outro dia me perguntaram, um filho nosso lá dos Emirados, me perguntou, pai, por que Deus fez tudo isso tão grande, imenso, que a gente não consegue dimensionar? Aí eu disse para ele, porque Deus é exagerado. Mas, no 5,
contudo, pouco menor do que Deus o fizeste. E de glória e de honra o coroaste a partir de Cristo. Não vem dizer que são os filhos do diabo, porque tem os filhos do diabo das trevas e os filhos da luz. Tem aqueles que querem estar no pecado. Olha, eu resolvi ficar no pecado mesmo. Então tá bom. Então, se você quer, vai para o inferno, é você que quer. Você só não pode ir glorificando a Deus. Santo Deus. Tem os filhos do diabo, tem os filhos da luz, que estão em Cristo, que é a partir de Cristo, ele diz que nos coroa, porque nós pertencemos a Ele, estamos em Cristo, pertencemos a essa família. Então, Ele está dizendo que Ele nos coroa de glória, de honra. Em Cristo, em Cristo. Fazes, agora sim, assim não, faz parte. Fazes com que Ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Nós. Ele criou a terra, tudo isso aí que você vê, para nós. Dominarmos. Exercermos comando. Domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo pusesse debaixo de seus pés. Por debaixo dos pés significa domínio. Diga domínio. Não é um domínio carnal, não é um domínio de ditatorial, é um domínio de Deus em você, através de você. Agora, para quem é isso? Tudo bem, para o homem, que ele coroa em Cristo, ok, você leu, mas olha o versículo 2, o que ele está dizendo. Da boca das crianças, aqui vai a resposta. De quem são essas pessoas? Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, que é o perfeito louvor que fala Jesus, quando ele diz assim, tinha um monte de criança lá no templo, e os discípulos de Jesus queriam não deixar as crianças chegarem até Jesus. Não, manda essas crianças para lá. E Jesus dá uma bronca. Deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Aí o que ele fala? Quem não tiver o coração como de criança, não entra no reino. Então ele está falando que esse domínio, para aquele que tem um coração humilde, como criança. Está aqui, amados. Por que ele fala? Então ele vai falando uma conversa a partir do versículo 3, que parece que não tem nada a ver com o versículo 2, mas tem tudo a ver. Esse domínio, para cada um de nós, desde que o nosso coração seja humilde. E Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei com ele é o rei. Você está entendendo esse negócio? Está entendendo esse negócio? Família de Deus, é isso. O domínio é para nós. Mas acontece o seguinte, eu sei que o diabo é usurpador, isso foi usurpado, mas nós temos hoje, eu vou te explicar, e aqui vamos caminhar nisso, nós temos o domínio no reino espiritual, porque o inimigo foi despojado, ele foi julgado, ele foi expulso da autoridade dele, e nós hoje, espiritualmente falando, depois vamos ter autoridade literal lá no milênio, ok, mas hoje temos a autoridade espiritual. Quando você é espiritual, porque aquele que está revestido, ele não recebeu o espírito do mundo, mas ele recebeu o espírito que vem de Deus, para que ele possa discernir as coisas espirituais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, não carnalmente. Então esse domínio está no reino espiritual, por enquanto. Então tem autoridade do Senhor, de Deus, sobre as nossas vidas. E aqui ele diz no Salmo 115, 16, que é guardado as devidas proporções, é isso que ele está dizendo, que está dito lá. Salmo 115, versículo 16, olha o que ele diz. Os mais altos céus são do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Aleluia. Mas esse naipe, essa posição tua vai crescendo conforme nós vamos ministrando aqui, para que você entenda. Esse que ele deu aos filhos dos homens, a família é dele, não é do diabo. Amém, amados? Amém. Que adianta o homem querer o mundo inteiro e perder sua alma? Ele falou isso, lá em Lucas capítulo 9.
Que adianta ele querer ganhar o mundo inteiro? Vou ganhar muito dinheiro. Tudo bem, Deus é que te dá riqueza. Deus te dá isso. Não, vamos chegar lá. Eu estou falando da intenção do coração do homem. O que adianta ele querer muita coisa se perder a sua alma? Não é verdade? Amém? E vou te dar uma aqui. Já. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui está o negócio. Agora eu vou entrar mais na questão de ser filho, servo ou amigo, ou nenhum dos três. Dependendo do que você quer, da sua posição, porque você é que escolhe. Se você optou por amar Deus, andar com Ele, buscar a face de Deus, então Deus te levanta para uma posição de honra, porque você viu que Ele honra, coloca uma coroa de honra, unção, coroa de honra e de glória sobre a tua vida, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, veja bem, existe uma qualidade que são os amigos. Agora vai cair o seu queixo. Por quê? Até João Batista, todos aqueles que creram nas promessas e até profetizaram sobre elas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Isaías, Samuel, Zacarias, Miqueias, Malaquias, e todos aqueles profetas tremendos, Ezequiel, Eliseu, todos aqueles patriarcas que creram e diz que eles saudaram as promessas de longe, como o próprio João Batista que viu Jesus, o trabalho dele, o ministério de João Batista era preparar o caminho para Jesus. Foi o maior profeta em função disso, porque ele apontou quem era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo, e quando ele apareceu lá, ele era um homem que ele foi clamar no deserto, porque era o ministério dele, e foi ministrar o batismo nas águas de arrependimento, foi confrontar aqueles religiosos, aqueles fariseus, que não aceitaram o batismo de João, e o poder profético que estava em João, mas quando apareceu Jesus, ele reconheceu por revelação, e ele disse, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus vai dizer sobre isso lá na frente. Nascido de mulher, não teve maior profeta do que João Batista. Quem é que está gritando? Menino. Hoje não tem infantil, mas tudo bem. Segura a onda. Ok, vamos lá. Não teve maior profeta que João Batista, porque ele foi o que preparou os caminhos para Jesus. Que introduziu Jesus no seu ministério de salvação. Olha o que João Batista diz em João, capítulo 3, versículo 26, eu creio. Vamos lá, João. Vamos comigo. João 3, 29, desculpa, eu troquei o 6 por 9, o 9 por 6. É João 3, 29. O marido de uma noiva, não igreja, ele vai tirar a noiva de dentro da igreja. Alô? Não fala que a igreja vai subir, a noiva. Aqui ele está dizendo. Nós pertencemos a ele. Já está se situando? Você quer pertencer a ele? Você pertence a ele. Então ele está dizendo, olha, a noiva pertence a ele, o amigo do noivo que ele assiste, espera e ouve, e alegra-se muito com a voz do noivo. Ele ouviu Jesus, tal, viu que era o noivo. Essa alegria é minha, agora já está completa, eu já conheci. Ele não fala que é filho, ele fala que é amigo. Alô? Ele não era filho, ele não foi filho, ele nunca vai ser filho, amigo. Está vendo o naipe a qual você pertence, faz parte? A posição, o status, a divisa que está no seu ombro, se assim você quiser. É séria essa conversa hoje. Nem ele é filho, ele é amigo. Eu sou amigo. E, escute isso, Deus chamou Abraão de amigo, não de filho. Deus chamou Moisés de amigo, não de filho.
Esses amigos já subiram. Está esquentando o negócio. Por quê? A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 27, 52 e 53, abram lá, eu nem ia ler aquilo, mas tudo bem, vai. Eu creio que você quer saber disso ou não quer. Se não quer, a gente vai embora. Vai tomar sorvete. Ok. Aí vai esfriar tudo que você ouviu. Ok, Mateus 27, 52. Abriram-se, escute, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, não estavam mortos, dormiam, ressurgiram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quem são esses? Os amigos. Aleluia. Que subiram. Depois, apareceram, Jesus ficou aqui 40 dias num corpo glorificado. Presumo que eles também, não sei, que eles também ficaram, ou talvez não, subiram antes. Mas eles ressurgiram, dormiam, ressurgiram, com o corpo glorificado. E apareceram, muitos viram, olha Abraão, olha José, olha Jacó, olha Isaac, olha os caras aí, eu vi, ele entrou na minha casa. Os amigos. Efésios, eu vou te provar, Efésios 3,15. Porque eu falo uma passagem e provo com a outra. Deus! Aleluia! Espero que muita gente aí esteja ouvindo isso e esteja tomando a sua posição. Posição se toma com renúncia. Renúncia do que você era no passado para ser o que você pode ser hoje. Porque quem não renunciar, um abraço para o gaiteiro. Eu estou falando sério. Ok, Efésios 3,15. Espero eu chegar lá, Carol, senão eles vão ler, não vão entender. Tá bom, pode pôr. Eu já pôs. Ok. Efésios 3,15. Do qual, estou falando do nome de Jesus, tá? Para vocês entenderem. Bom, 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual, o nome, do qual toda a família nos céus. Vou até descer aqui. Ele está dizendo que tem família nos céus. Não são os que não foram glorificados, as almas, né? Tem as almas lá que foram com o Espírito, mas não os corpos. Já tem corpos glorificados que são famílias dos amigos que subiram. Que tomaram o nome, porque eles já tinham, eles conheceram, Jesus desceu lá e se revelou a eles, quando ele morre na cruz, ele desce as partes mais baixas, diz a palavra, Efésios capítulo 3, 9 e 10, que ele desce lá, Efésios 4, aliás, versículo 10, ele desce lá e se revela, porque eles estavam esperando ele. Diz que ele levou cativo o cativeiro, ele levou eles, famílias. Então no céu, esses tomaram o nome de Jesus para eles também. É o que Paulo diz, toda a família nos céus e na terra toma um nome. Que nome? Jesus. Nome que está sobre todo nome. Não são filhos os que estão lá, amigos. Se você entendeu, dê um aplauso a Jesus Cristo. Agora, olha só. Mais uma provinha dos 9. Abra em Mateus capítulo 11, versículo 11, que Jesus falou a respeito do próprio João Batista. Está aqui, ok. Ele diz assim, teve uma celeuma lá por causa de João Batista, os discípulos de João foram lá perguntar para Jesus se ele era realmente o Messias, ou deviam esperar outro, aí ele faz uma ministração, e no 11 ele diz assim, em verdade vos digo, que entre os de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Ele está dizendo, Elias, Malaquias, José, Zacarias, Eliseu, Elias, Samuel, todos aqueles profetas, até João, que nasceram de mulher. O maior deles foi João Batista, porque justamente preparou os caminhos para Jesus. Contudo, o menor no reino de Deus, dos céus, é maior do que ele. Porque tem uma outra categoria.
outra categoria de filho, de rei. Num reinado, por exemplo, da terra, quem reina? O rei, os filhos, junto com o pai, são príncipes. Amém? E depois que vem os outros ministros, secretários e servos. E servos. Eu vou te falar agora, vou dar bem na veia. Tem pessoas que só vão para o céu, mas não vão reinar, porque não geraram frutos. Muitos se converteram no leito da dor, no final lá. Muitos que se convertem aí, Pai, Deus já recolhe. Não nem deu tempo de gerar fruto. Eles não vão reinar. Como que vão reinar? Não geraram frutos aqui. Como é que vão reinar? Seria injusto se essas pessoas fossem reinar. Eles vão ser servos, eles vão servir. Servir os outros, vão nos servir, vão servir. Não vão reinar. Vão estar no céu, tudo bem. Muitas vezes vão ficar sem ver Jesus muito tempo, vão ver de vez em quando lá numa audiência, onde eles vão comparecer, a mesma coisa como um rei aqui da terra. Quando o rei sai lá na sacada, que o povo vê, mas muitas vezes ficam um ano sem ver. Eles estão servindo, são servos, serviçais. Eu não estou diminuindo os que foram salvos. Entenda, pelo amor de Deus, você acha que o ladrão que se converteu, ele vai reinar? Impossível. Ele não gerou fruto, tudo bem, ele reconheceu que Jesus era o Messias, falou, tudo bem, estarás comigo hoje no paraíso. Ele foi, está lá, no gozo eterno, santo Deus, mas não reinará. Você entende? É um reino. Ok. Abra aqui em João capítulo 15, versículo 15. Os discípulos estavam numa crescente com ele. Numa crescente, ok? Jesus estava discipulando-os. Lá no início, eles não podiam ser chamados de amigos. E aqui em João 15:15, acontece algo, Jesus já estava prestes para ir à cruz, estava no final de todo o discipulado com eles. Ele disse algo aqui em João 15:15, e diz assim, já não vos chamo de servos, eu estou te provando. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai tenho-vos dado a conhecer. Aqui eles estão amigos, mas ele diz algo aqui, para eles gerarem frutos. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para que vades, não tinham dado frutos ainda, e deis fruto. Está entendendo aqui o lance? A ordem do serviço aqui, estão entendendo, em nome de Jesus. Você não pode ser filho primogênito, porque nós chegamos à categoria de primogênito, sabia disso? Eu vou te provar também. Chegamos a essa categoria quando geramos frutos para Deus. Aí ele diz assim, e o vosso fruto, vocês vão dar fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, e que em meu nome, pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Fala o seguinte, eu agora os endereço vocês ao Pai, eu os dirijo ao Pai, eu dou o endereço do Pai, quando vocês estiverem gerando fruto, tudo bem, vocês vão ter a intimidade que eu tenho. E aí vocês vão passar uma nova categoria, categoria de príncipes, categoria de filhos. Não é assim como todo mundo fala aí. Se fosse assim, amados, por isso que o evangelho, muitos que pregam o evangelho mexerica, o evangelho que não leva ninguém a essa dimensão que eu estou ministrando a vocês, não leva, porque é um negócio muito raso, é só para você ganhar dinheiro, ser feliz, ter casa, carro, ter um marido, um príncipe encantado, uma princesa encantada, e morreu o evangelho, acabou. Não. Se for por isso, você vai ser o mais infeliz de todos os homens. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 15:19, ele fala isso. Se esperar por Jesus pelas coisas dessa vida, sois os mais infelizes de todos os homens. Porque não acaba aqui, aqui começa. Aqui começa. Oh Deus.
Entenderam o negócio aqui, Deus? Aleluia! Mas, espiritualmente, nós temos autoridade. Entenda uma coisa. Eu quero que você tenha autoridade, que eu vou dizer aqui. E Deus, muito mais, quer que você tenha autoridade. Autoridade. Deus vai dar autoridade para você. Você tem autoridade sobre muitos para discipular, para ministrar, para expulsar demônios, para curar pessoas. E ele diz aqui em Marcos 16, 17, que ele nos dá autoridade. Esse já é o reino espiritual, onde nós reinamos. Por isso que ele diz, quando os discípulos voltam todos alegres, porque expulsavam demônios, né, pela autoridade de Jesus que tinha dado a eles, expulsavam demônios, ressuscitavam mortos, curavam leprosos. Eles falaram, os demônios se submetem a nós em teu nome. Oh! Eu vi Satanás caindo do céu como um raio, Jesus disse para eles. Eis, vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos será feito. Lucas 10, 19. Então ele está dizendo que há um reinado espiritual, uma governança espiritual. Marcos 16, 17, santo Deus. E estes sinais, está aqui. Bom, ele fala 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, vocês vão ter autoridade para ir e pregar a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O negócio é sério. Eu disse, vou repetir segunda vez, ou é céu ou inferno. Ok, ele está dizendo aqui. E estes sinais, aqui está a autoridade. Hão de seguir os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, vão ter autoridade, poder, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Eu creio que às vezes, talvez tenhamos até que tomar essa bendita vacina, mas não vai fazer mal para nós. Porque não tem, meu negócio é apostolar, eu tenho que ir para as nações, eu preciso ir para as nações. Ninguém morreu. Quantos que estão morrendo por aí? E Deus tem algo conosco, mano. Deus tem algo conosco. Eu não estou falando que não tenha com os outros, tem com os outros, mas tem conosco, algo muito singelo, especial, tremendo, poderoso. Aleluia! Ok, pegarão em serpentes, não beberão coisa mortífera, não vai fazer mal nenhum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Né, no nome dele, os curarão. Hoje, mas tudo bem, não pode pôr a mão, mas dá a palavra e pronto, é a mesma coisa. Hoje eu ministrei, fiquei quase 2 horas, não sei quanto tempo, você deve ter visto. Teve a live, logo depois eu entrei num Zoom, com pessoas lá dos Emirados, a esposa é latina, é colombiana, o marido é inglês, e a filha, que teve 2 casamentos mal sucedidos, teve filhos, e precisava ministrar acerca de quebrar laço de alma, e teve um problema de rejeição com o filho, não ela, mas o que foi marido, e e foi uma ministração longa para eles entenderem o que era aquilo, que eu estava me colocando na brecha, com uma autoridade, para poder perdoar, e para eles poderem pedir perdão, como se eu fosse o marido, foi um negócio lá. Então, amados, a ministração da palavra, eu creio que curou o menino, e curou a mãe. Houve algo, houve um ato profético, tudo ali por vídeo, pelo Zoom. Mas amém, glória a Deus, é o nosso trabalho. Então está aqui, no nome dele, imporamos as mãos e vamos curar. Está entendendo a categoria aqui, o negócio? Amém ou não? Então o que você quer ser? Onde você quer se situar aqui nessa situação? Amigo, servo ou filho, ou nenhum dos 3? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo. Eu vou dizer por que tanto crente sofre. Eu vou dizer hoje, daqui a pouquinho. Daqui a 9 minutos. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Entenda isso, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, porque você é um grandemente abençoado por Deus. Ok, quem sois vós?
Mas vós sois a geração eleita. Tem eleitos e tem não eleitos. Presumo, e é realmente, Pedro estava falando com eleitos. Amém? Kevlin, você é eleita. Logo você vai começar a profetizar. Deus vai te usar para curar muita gente, curar interiormente. Vós sois geração eleita, o sacerdócio real, que é, em outras traduções, sacerdotes e reis. Ok, sacerdote é uma status de pessoa, uma qualidade de pessoas. É aquele que pode entrar na presença de Deus, que antes lá na lei era só um sumo sacerdote que entrava uma vez por ano, no Santo dos Santos, para levar o sacrifício, derramar o sangue lá no propiciatório da arca, para encobrir pecados e não remover. Por isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Aleluia. O pecado tinha abundado, aí ele enviou Jesus e removeu. Ele removeu. Então é o seguinte, muitos se tornaram sacerdotes. Hoje você, tanto homem como mulher, é sacerdote. Pode entrar na presença de Deus e interceder por outros. Porque a função do sacerdote era servir o povo, intercedendo por eles, levando o sangue lá do sacrifício. E você, como sacerdote, não é, hoje eu sou sacerdote, sou o rei da cocada, uma vírgula. Você serve pelo seguinte, não como servo serviçal. Você entra na presença de Deus e vai interceder pelo Gero, por exemplo, por aquele que não está salvo, para Deus salvá-lo, para Deus ir lá libertá-lo. Olha que tremendo isso. Já parou para pensar? Entra diante de Deus para interceder por muitas pessoas. Por isso que Paulo falou, orai por todos os homens, pelos que governam, para lá, para lá, para lá, porque o desejo de Deus é que todos cheguem à salvação e o conhecimento da verdade. Muito embora muitos não vão querer. Mas o que? Você é sacerdote, você primeiro eleito, depois sacerdote, depois rei, príncipe, não é mais nem amigo, nem servo, nem amigo. Nação santa, nação família, povo adquirido pelo sangue do Cordeiro, para que anuncieis as grandezas. Você anuncia, esse negócio, essa função de anunciar, é quando você vai começar a gerar frutos para Deus, anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo dele, mas agora sois povo de Deus, sois dele. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançados misericórdia. Você está entendendo aqui, principalmente, no versículo 9. Então, pela terceira vez eu vou dizer, mas o que precisa ser feito? Muitas vezes, pessoas não renunciaram coisas que precisavam renunciar. Então, eles estão entre o céu e a terra ainda, estão naquela luta, naquela patinação, naquela dificuldade, naquele gemido, porque tem coisas que ele não quer largar. E faz mal. Faz mal, porque atrasa o plano e processo de Deus, para ele ser rei, para ele ser filho, alamanto rica lamacheve. Para ele ser isso aqui que eu estou falando para vocês. Não é para qualquer um, é para aquele que quer. Entende? Por isso que Jesus falou lá, renuncia. Quem ama a sua vida nesse mundo vai perder e pronto. Mas quem odeia o seu passado, odeia a sua bela natureza, odeia a sua vida neste mundo, guarda-la para a vida eterna. Ou seja, começa a fazer parte da eternidade. Amados, tem tanto prato do imundo Satanás hoje que você não calcula. E quantas pessoas estão caindo na esparrela dele? Quantas? Por isso que eu digo, e torno a dizer, tem muita gente na igreja que não está salvo. Nem sequer é servo. Sabia disso? Porque está cambaleando, coxando entre dois pensamentos, cambaleando aí. E pensa que está tudo bem. Não, não é assim, esse não é evangelho. Amados, se você compreendeu que você não é mais daqui, não sou mais daqui, eu caminho aqui por um propósito, para gerar fruto para Deus. Por esse propósito que eu estou aqui.
problema nenhum outro. Não estou aqui para eu vou gozar a vida, tudo que é. Tá bom. Eu amo este mundo. Teve uma pessoa que eu tive que excluir do reino, sabia disso? Uma vez. Porque ela falou, não adianta, eu amo o mundo mesmo. Eu amo, e foi uma bagunça, foi advertida, foi ministrada, passou por libertação, passou por tudo que você possa entender. Chegou um ponto que ela disse na minha cara, depois de tudo, que eu fui lá, ainda, na última tentativa com um testemunho, não quero. Tá bom, diante da igreja eu falei, ela está excluída. Sabe que Deus nos dá essa autoridade. Ela está excluída. Até hoje, não adianta, eu posso ir para outra igreja. Ela não conseguiu se engajar em lugar nenhum, porque foi uma determinação no reino espiritual. Você não entende isso. Entende, eu creio que entende. Você entendeu como o negócio é sério. Mas apóstolo, por que você fez isso? Porque ela quis, Santo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O negócio é sério, eu quero que você seja bem-aventurado, amados. Por isso que você está aqui ouvindo coisa séria, coisa para você crescer, abraçar aquilo que lhe é proposto como eleição de Deus na sua vida. Agora, olha o problema aqui, abra em 1 Coríntios capítulo 3, no 21, depois, aí nós encerramos, porque aí vai ficar longo. Amém, amados? Eu vou te dizer. Porque tem pessoas que amam a sabedoria deste mundo e o que Deus fala. Vamos ainda antes do 21, porque 21 é o cerne, e também o 22, e também o 23. Mas vamos no 19, primeiro, 1 Coríntios 3, 19. Amém, amados? Ok. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Quanta gente está caindo nessa intelectual. Sabedoria desse mundo é diabólica. A palavra fala em Tiago 3. Ok. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Você é o bambambam. Você vai cair na sua própria linda sabedoria terrena. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Amar o mundo é vão. Não te leva a nada. Agora vem, aqui, nesse contextozinho aqui, que eu vou dizer para você, está o cerne do problema de muitos, que estão hoje preocupados, estão ansiosos, depressivos, os homens. Olha o que diz agora. Tudo é vosso. Como é que está na sua Bíblia, meu filhinho? Não é aquela linguagem, não sei das quantas, né? É. Se glorie nos homens. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. O que eu estou falando desde que eu comecei lá em Deuteronômio 32, 8? Fui falando no Salmo 8 e fui mostrando para vocês. Em Cristo. O que eu fui dizendo? O que ele está dizendo? Tudo é vosso. Vou dizer, calma, não tem, a moral da história eu não falei ainda. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, ou seja, você tem domínio sobre qualquer situação, é que ele está querendo dizer, como Paulo dizia, olha, eu sei viver em qualquer situação, para mim não tem problema. Por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas são todas. E aí ele diz, seja Paulo, seja o mundo, seja a vida, ele está dizendo que tudo. Seja a morte, nós temos domínio sobre o mundo, sobre a morte, sobre a vida, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vosso de Cristo e Cristo de Deus, qual a moral da história? Muita gente que até já conhece a palavra, se mata pelas coisas que já são deles. Se você está sofrendo pelas coisas que já são tuas, você vai ter ansiedade, você vai ter problema de depressão, síndrome de pânico, e por aí vai, são as coisas que a terra gera em você, que as raízes daqui geram no homem, nas pessoas, porque elas estão buscando aquilo que já é deles, se ela entende isso.
que já é dele. A partir do momento que você entende isso, seus problemas acabam. Porque você vai estar firmado, centrado naquele que reina, que é Cristo Deus. Naquele que é o Todo-Poderoso, naquele que é Deus, naquele que criou, é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo foi na sua cabeça. Modo de falar, vai. Porque Deus vai ver que você é dele. Que você é dele. Eu vou te mostrar um homem que viveu antes da nossa época, que saudou as promessas de longe. Ou seja, ele sabia que ele não ia ser filho, que ele ia chegar só a ser amigo. Você entendeu o teu status aqui, em nome de Jesus? Status quo, entendeu sua posição, em nome de Jesus? Ok. Então, Deus falou, essa terra vai ser tua, da tua descendência. Olha, desce aí desse monte e vai medir a terra. Ele não foi medir a terra, porque ele não queria pôr o coração naquilo, ele foi viver em tendas. Ele foi lá viver, isso está lá em Gênesis capítulo 13, ele foi viver em tendas com Isaac e Jacó, depois ele gerou. Mas ele foi viver lá nos carvalhais do Manre, belo e folgado, não foi medir a terra. Que coisa louca isso. Deus queria conhecer o coração daquele homem, porque ele ia ser o primeiro de uma raça, de uma nação, Israel, onde seria já, que Deus já tinha traçado isso, seria o relógio de Deus na terra, seria a raiz de todo o evangelho que recebemos hoje. Amém? Nós somos, a raiz é Israel, nós estamos na oliveira, fomos enxertados na unção. Ok, então, Abraão falou, bom, espera aí um pouquinho, eu quero conhecer Cristo, que ele já me falou que vai enviar através dessa linhagem que vai ser gerada, eu quero ele. E Deus foi revelando as coisas para ele, e ele começou a andar por isso, querendo as coisas lá do alto. É tão tremendo isso, quando fala lá em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8, diz que ele viveu como em terra alheia, vivendo em tendas com Isaac e Jacó, porque esperava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e construtor. Ele começou a olhar lá para cima, amados. O coração dele não estava aqui, porque ele sabia, tudo isso aí é da família de Cristo, eu não vou chorar por aquilo que já é meu. Eu não vou. Ele entendeu 4.000 anos antes de nós, porque ele viveu 2.000 anos antes de Jesus, e ele está a 4.000 anos de distância antes de nós, ele viveu. Ele entendeu o que muito crente hoje não entendeu. Falou, se isso é nosso, isso é meu, por que eu vou gemer por isso? Por que eu vou chorar, que eu vou sofrer, eu vou ficar ansioso, preocupado? Não. Por isso ele foi um homem próspero. Não que ele buscava isso. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 24, versículo 1, põe lá. Depois de tudo, quando ele já estava velhinho, 172 anos, ele morreu com 175, Deus deu uma vida farta de dias para ele, por causa do coração dele. E Abraão, já velho e adiantado em idade, o Senhor havia abençoado Abraão em? Aplauda Jesus. Impressionante esse exemplo, impressionante, como nós sofremos de graça, abrimos a porta para o Satanás desgraçado, que vai para o inferno de graça para ele, e ele percebe, ele manda seta para todo lado. Agora, nós vamos entender que ele já foi julgado, já foi expulso desse mundo, que ele não tem mais autoridade. Ele faz bagunça, tudo bem, porque ele tem um tempo aí que Deus deixou. Até para que nós sejamos treinados, os filhos. Os filhos são treinados, os outros não. Porque os filhos é que são aperfeiçoados. Vamos encerrar agora. Hebreus 12, 23. Só para você entender que quando você gera frutos, você se torna também primogênito. Primogênito. Você fica numa categoria semelhante à de Cristo. Não estou falando isso por altivez, não se trata disso, se trata do que está escrito. Hebreus 12, 23. A Universal Assembleia Igreja dos Primogênitos, esse sim, que é a noiva, né? Que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos, aperfeiçoar. O que é filho, ele aperfeiçoa. Ele trata, corrige.
Porque é filho. Quem não é filho nem faz isso, porque já conheceu o coração. Espero que você tenha entendido isso, em nome de Jesus Cristo. E a tua ótica tenha mudado completamente. Completamente. Para que você seja de Cristo, esteja em Cristo, e você tenha optado pela posição que lhe é dada gratuitamente, se você quer e optou por ela, de ser filho, legítimo, príncipe. Por isso ele é o Rei dos Reis. Jesus é o Rei dos Reis. Rei dos Reis, nós, reis, que reinamos com ele. E vamos reinar lá também no reino visível. Amém? Dê um aplauso bem dado para Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo. Amém, amados? Que você aí, você tenha recebido essa palavra, essa mensagem em nome de Jesus. Que a tua vida mude o sentido rapidamente. Porque eu vou dizer, amados, as coisas aqui são muito sedutoras por causa da nossa carne. Jesus falou que na carne não habita bem algum. Ok, Deus quer usar o seu corpo, mas não quer que você seja uma pessoa carnal e que ande somente pelos desejos descontrolados da sua alma, da sua carne. Por isso que quando nós nascemos de novo, nós nascemos para sermos pessoas lá do alto. Nascemos do Espírito, não mais de mulher. De mulher você nasceu um dia, mas depois, quando você teve um encontro com Cristo, você começou a ter um novo nascimento pelo Espírito e pela palavra. Você passou a ser cidadão celestial. Viu, Suzana? Você passou a ser morador lá já do alto. É a posição tua. Ah, mas eu moro aqui, mas a tua posição é lá no alto. Amém, amados? Feche os teus olhos, Espírito Santo. Ministra, continua ministrando a partir de agora. Pai, leve e conduza, para que de fato, Senhor, cada um que aqui veio porque precisava ouvir, precisava reter e viver e exercer e praticar isso que está ouvindo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Que ninguém mais sofra pelas coisas que já são deles. Por direito e pelo poder da cruz e da ressurreição de Cristo e pelo novo nascimento, em nome de Jesus. Senhor, cura o aflito, liberta com esta palavra o que estava oprimido, ou deprimido, ou ansioso. Pai, liberta aqueles que estavam preocupados com as coisas do amanhã, ou do depois da manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, como o Senhor disse, nosso negócio é com o reino, com o poder de Deus. Então, Pai Santo, faz de cada um aqui, de fato, filho, rei, príncipe, sacerdote, Senhor, para exercer o seu mandato aqui na terra. Espírito Santo, venha curar o que estiver com alguma enfermidade, seja da alma, seja do corpo, seja da mente. Em nome de Jesus eu declaro cura, libertação e uma alma sedente e faminta pelo conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Tem alguém que estava enfermo? Tem alguém que estava com dor aqui? Nessa região? Teve, sentiu? Que vinha na boca do estômago. Deus está mandando dizer que é estresse. Põe a mão. Eu declaro libertação. Entrega o estresse para Jesus, amém? Entrega o estresse, entrega o que é pré. Você está se ocupando de coisas que ainda vão acontecer e está sofrendo por antecedência. Receba a libertação na sua vida, porque o Senhor já te deu um melhor, e os planos que Ele tem para ti são planos de paz para lhe dar esperança e futuro, não planos maus. Receba a cura agora na sua vida. Qual o seu nome? Hã? Valquíria. Você entrou, você chegou aqui com essa dor. E agora? Hã? Sim. Jesus é simples e Ele cura.
Aplaudam Jesus. Aleluia. Ei, Deus de misericórdia, Deus de compaixão. Entrega todo o teu passado ao Senhor. Entrega tudo a Ele, o mais tudo Ele fará. Há muitas dores pelo teu passado, algumas angústias. Você veio aqui, então você vai ouvir. E Deus está te libertando disso. Tem muitas coisas que você não entende ainda, mas vai entender. Você vai começar a amar Deus e compreender aquilo que Ele fez pela sua vida. E o que Ele fez é sem merecimento, porque não merecemos nada. Nada, absolutamente nada. Mas olha de onde Ele nos tirou e que posição Ele nos coloca. Amém? Que posição Ele nos coloca. Deus vai levantar muitas pessoas a partir de hoje aqui, para gerar muitos frutos para Deus. Eu vejo, Josi, escuta o que eu vou te dizer. Você ainda vai começar a ter reunião no seu trabalho, como se fosse um move, um grupo, para ministrar. Deus está te aperfeiçoando, você viu lá, aperfeiçoando para isso. Porque Ele encontrou um coração justo. Então, Ele está te aperfeiçoando. Muitas coisas já foram renunciadas. Deus está me falando isso. Na sua vida. E você começou a compreender coisas que você não compreendia. E por isso, você está dando abertura para o Espírito Santo. Porque Ele é gentleman. Ele não entra sem ser convidado. Então, você está convidando. Você tem convidado. Você tem aberto seu coração para que Ele opere as coisas que Ele precisa operar. Por isso que você ainda vai ser ministra, vai ministrar. Muitas vão ser conduzidas a Cristo, vão ser libertas das suas angústias, dos seus problemas de sentimento. Receba. Receba essa palavra em nome de Jesus. Maurício, Deus está ajeitando algumas coisas aí na sua vida, no sentido de te aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Na ministração, em coisas que muitas vezes você não quis ouvir, ou você pensou, você até disse, não sei o que, não eram para você, mas Deus está te elaborando de uma maneira que o manto profético que está sobre a sua vida, ele vai ser maduro, porque Deus quer levantar profetas maduros. Aleluia, lama suricanta. Suzana, Deus está fazendo um reboliço no seu espírito, no seu coração, a partir de hoje. Deus vai começar a te visitar nas madrugadas, vai começar a te mostrar muitas coisas. E tem duas coisas que vão precisar ser renunciadas. E você está entendendo hoje, porque Deus quer te levantar, Deus tem pressa. Por isso que eu disse, esse ano as coisas vão correr com tanta velocidade. Inclusive, os cumprimentos de palavras proféticas vão ser rápidas. Aleluia, lamassuricanta. Há uma habilidade nova em vocês para atrair pessoas. Isso é a unção que faz, conforme vocês vêm ouvindo, a unção vai se impregnando. E de repente pessoas vão começar a chegar a vocês para querer saber, nossa, eu estou vendo coisas, estou vendo você diferente, estou vendo ela diferente. Por quê? Por que vocês estão diferentes? O que está acontecendo? E aí vocês vão começar a falar. Porque muitas vezes a própria postura fala. Vale mais do que 1000 palavras. A atitude vale mais do que 1000 palavras. Aleluia! Meninos, há um futuro de poder, de unção. Não é um futuro daqui a anos, é um futuro hoje. O futuro de vocês chama-se hoje. Aleluia. E Deus quer dar um impacto, um impulso poderoso na vida de vocês, em nome de Jesus. Reformá-los, para tudo aquilo que Ele preparou, porque sem ajuste, sem reforma, não tem como receber o novo. Sem renunciar ao velho, não tem como receber o novo. Então, renuncie o velho hoje, porque Deus está já pronto, no gatilho, para fazer o novo, dar o novo, aleluia. Cadê a Bruna? Bruna. Deus quer intimidade. Não fica ansiosa pelo casamento. Deus preparou. Quando nós ficamos ansiosos,
nós perdemos aquele feeling com o Espírito Santo. E Deus quer intimidade com você, para você ouvi-lo, para você ser ainda muito mais ousada, audaciosa na fé. Eu vou muito mais longe. Amém? Vai haver, você vai ser audaciosa na fé, e você também é audaciosa na fé, porque tem coisas que você entendeu que não adianta mais, que tem que se entregar, renunciar, para avançar, e vai haver audácia nessa fé, a ponto de você falar. Deus vai te colocar diante de autoridades que precisam ouvir com muita unção, muita autoridade. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus é aquele que cura sentimentos estão sendo curados. Deus está tirando sentimentos antigos, porque às vezes traz aquele negócio chamado nostalgia. Isso aí faz mal para a alma, para o espírito. Então Deus está tirando coisas antigas para dar as novas. Entenda que o novo é muito melhor. O novo é muito melhor. Aleluia. O novo, Marcelo, é muito melhor. Eu vou dizer o que Deus vai fazer. Muitos não vão entender, e muitos vão ter inveja. Cuidado. Muitos vão ter ciúme, vão ter inveja pela obra que Deus... Quando temos intimidade com Deus, não é para qualquer um que falamos as coisas íntimas que Deus nos fala. Deus, Jesus, quando ele tinha que falar as coisas mais reveladas, ele não falava para as multidões, ele falava em parábolas para as multidões, mas para os 12 ele dava a revelação das parábolas, e coisas mais profundas era só para João, Pedro e Tiago, e mais profunda ainda para João. Entenda, cuidado, não abra a tua boca para qualquer um, porque Deus está para dar coisas muito grandes, uma grandiosa porta vai ser. Amém, amados? Receba a palavra, aleluia, aplaudo a Jesus, e nós vamos encerrar. Glória a Deus. Quem estava com insônia aqui, levanta a mão agora. Tem dificuldade para dormir, receba a libertação. Olha quanta gente, receba, Deus falou claro ali, receba a libertação da insônia. Quando vocês forem dormir, leia Salmos, leia lá, começa a ler, Salmo 1, 2, 3, 4, vai lendo, devagar, pá, põe um louvor, e fala assim, Espírito Santo me dá o sono, pronto. Amém? Então a partir de hoje vão dormir como criança, que nem meu neto lá, 8 horas está dormindo. Minha filha aprendeu, nossa filha aprendeu isso. Ir para a cama cedo, porque quando o filho vai, por culpa dos pais, vai dormir tarde, ele fica criança ranheta. Não é ranheta que fala? É ranheta. Fica criança antipática, melhor, vou falar um termo. Fica criança antipática, porque os pais estão pondo lá de 1h da manhã para dormir, meia-noite. Não se faz isso. Não se faz isso. Amém? Minha filha, 8 horas tinha que estar na cama. E o neto, 8 horas está na cama. Amém? Aleluia! Glória! Então Deus está dando sono de Adão para vocês, a partir de hoje. Receba. Amém, amados? Que o amor de abra as mãos, vamos ficar de pé. Glória a Deus, senão nós vamos até meia-noite, aí não sei como é que fica. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um, até a volta muitíssimo próxima do nosso Senhor Jesus. Amém. Fique de olho no mês de maio.